Irmãos queridos, eu quero convidar a todos para abrirmos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Iniciando esta leitura do verso de número 14. Ouçamos esta leitura reverentemente para a honra e a glória do nosso Deus e também a nossa edificação espiritual. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos os zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Agora, irmãos queridos, no capítulo de número 11, o verso de número 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até o verso de número 29. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos perante a Tua face, para juntos, ó Deus, participarmos desta festa que Tu nos concedes. Quando em culto respondemos, ó Deus, as bênçãos que Tu derramas sobre nós. E na noite deste dia, uma toda especial, visto que estamos ao derredor da mesa do Senhor. Ensina-nos agora, ó Deus, os Teus preceitos, que a Tua palavra, ó Deus, desça ao nosso coração, preparando-nos, ó Pai bendito, para participarmos deste momento solene e sagrado.
Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, este texto da Sagrada Escritura que está diante de nós na noite deste dia, nos fala a respeito deste momento solene, precioso, misterioso, especial que Deus nos concede. Nem sempre temos tratado a mesa do Senhor com a dignidade devida. E muitas vezes nós participamos como se fosse um mero apêndice do culto. E por esta razão nós não usufruímos de toda a bênção que esta mesa traz ao nosso coração. Este texto que nós lemos inicialmente, evidentemente não fala diretamente a respeito da ceia do Senhor, mas está conectado a este momento tão importante, tão sagrado. O que está acontecendo aqui é que os crentes no Senhor Jesus Cristo, egressos do paganismo, que estavam entrando para a igreja ali na cidade de Corinto, entendiam o seguinte, que o ídolo não era nada. Afinal de contas, participar de cerimônias relacionadas ao culto a um ídolo não tinha a menor importância, porque o ídolo não era nada. E se porventura eu tivesse alguma coisa que me trouxesse um certo constrangimento de participar da comida, dos sacrifícios, da carne oferecida, os animais mortos oferecidos aos ídolos, provavelmente eu não estaria entendendo muito bem, porque o ídolo efetivamente não era nada. Muitos eram convidados a participarem das festas oferecidas aos deuses pagãos, e os crentes no Senhor Jesus Cristo, muitos deles não achavam absolutamente nada que os impedisse de participar destas festas. Matava-se muitos animais nas cerimônias pagãs, comia-se a carne destes animais nestas cerimônias, e a carne que sobejava levavam para o açougue. E ali, então, os crentes no Senhor Jesus Cristo entendiam que, afinal de contas, já que o ídolo não era nada, qual o problema em participar ou comprar esta carne e comer desta carne? E aí, então, o apóstolo Paulo, de imediato, orientando estas coisas que estavam ali se passando na igreja de Corinto, de imediato diz o seguinte: fugir da idolatria. Efetivamente, o ídolo não é nada. Participar, contudo, destas cerimônias, ainda que o ídolo não fosse nada, o culto que ali se oferece é culto a demônios. Por esta razão, não se pode efetivamente participar, ter comunhão com a mesa do Senhor e ter comunhão com a mesa dos demônios. E aqui o apóstolo Paulo nos apresenta alguns princípios espirituais que são extremamente importantes para que possamos entender de alguma forma aquilo que nós estamos fazendo na noite deste dia, ao participarmos desta mesa, da mesa do Senhor. Primeira coisa, na mesa do Senhor nós temos comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. É dele que nós efetivamente nos alimentamos. Os elementos continuam tal como são. Não há nenhuma transubstanciação, ou melhor, não há uma mudança de substância. A substância do pão continua sendo pão. Não há uma transubstanciação.
nem mesmo uma consubstanciação, ou melhor, ao derredor da substância do pão, ao lado da substância do pão, a substância do corpo, do próprio corpo de Cristo. Absolutamente. O pão é pão, o cálice e o vinho continua sendo vinho, continua sendo pão. No entanto, percebam, estamos diante, irmãos, de uma das doutrinas mais profundas e mais caras de nossa fé evangélica, de nossa fé bíblica. Enquanto comemos do pão, na verdade, a nossa alma se alimenta do próprio Senhor Jesus Cristo. É dele que nós nos alimentamos. É nele que nós encontramos vida para a nossa alma. O Senhor Jesus Cristo está presente aqui conosco, espiritualmente, através do seu Espírito. Na verdade, meus irmãos, há algo misterioso acontecendo na noite deste dia. Conforme diz a carta aos Hebreus, o Senhor Jesus Cristo canta no meio do povo de Deus. Sabe por que o nosso cântico foi aceito por Deus? Não é porque nós temos uma voz bonita, absolutamente. Não é porque nós cantamos afinado. É porque o Senhor Jesus Cristo cantou na nossa boca, cantou nos nossos lábios. E pela presença de Jesus na nossa vida, agora aqui presente conosco, Deus aceitou o culto que lhe oferecemos. O culto que lhe oferecemos, na verdade, meus irmãos, é alguma coisa que não oferecemos de nós mesmos, mas nós oferecemos porque Ele primeiro nos deu, para que a Ele então retribuamos. É das mãos dEle que damos. Você se lembra como, via de regra, terminamos biblicamente as nossas orações? A gente diz assim: em nome de Jesus, amém. Tem muita gente que pensa que o em nome de Jesus é uma espécie assim de câmbio final, desligo. Não. Em nome de Jesus significa que é Jesus que está orando. Ele está orando na nossa boca, porque afinal de contas nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo nos ensina como orar, e a nossa oração tem este conteúdo. O conteúdo é o próprio Senhor Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam que Cristo está em nós. Por outro lado, as Escrituras também nos ensinam que nós estamos em Cristo. E existem algumas passagens que colocam estas duas realidades juntas. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. E é exatamente por causa disto, meus irmãos, que Deus nos aceita na sua presença. A nossa justificação não se dá porque somos justos. Na verdade, a doutrina da justificação é uma das doutrinas mais complexas, mais profundas, mas ao mesmo tempo mais abençoadoras da palavra de Deus, visto que, afinal de contas, como é que um Deus justo pode justificar a mim, que sou injusto? Porque se Deus, que é justo, justifica a mim, que sou injusto, não é justo. Mas nós somos justificados, irmãos queridos, não porque Deus possa encontrar justiça em nós mesmos. Não há um justo, nenhum sequer, mas Deus decidiu nos justificar pela justiça perfeita de um outro alguém, contada, imputada em nosso lugar. Deus não nos faz justos, Deus nos declara justos, imputando uma justiça que não é nossa, é a justiça extra nós, fora de nós.
É por isso então, irmãos queridos, quando nos reunimos, nós participamos desta comunhão profunda, que é aqui dramatizada nesta mesa. Temos comunhão com o próprio Senhor Jesus Cristo. Algo misterioso está acontecendo neste momento, enquanto nos preparamos nesta comunhão bendita e do Senhor nos alimentamos. Haveria alguma coisa mais preciosa, mais sublime, mais exaltada do que o ensino desta mesa, a realidade espiritual desta mesa? Mas o texto nos diz também que, afinal de contas, nós não temos única e exclusivamente comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós também temos comunhão uns com os outros. Todos nós comemos do mesmo pão. O apóstolo Paulo está nos ensinando que há algo que nos conecta de uma forma tão profunda, tão preciosa, que ele diz que isto se chama um só corpo. Membros uns dos outros. E a coisa que mais me deixa assim estupefato é a realidade de que este corpo tem um cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Temos comunhão uns com os outros, e este cabeça bendito nos governa o corpo. Este propósito, irmãos, foi estabelecido desde toda a eternidade. O seu nome, o nome de cada um dos crentes no Senhor Jesus Cristo foi conhecido, determinado por Deus antes do tempo, na eternidade. Deus, o Pai, decidiu resgatar um povo para si, que chamou o seu corpo. E ao resgatar este corpo, este povo, estas pessoas para si, elegendo estas pessoas neste mistério profundo da Trindade, Deus, o Espírito, disse que Ele haveria de fazer-se, na verdade, sacrifício em lugar de cada um de nós. E o Espírito Santo disse: pois eu aplicarei esta verdade, esta realidade espiritual ao coração de cada um dos eleitos, cada um dos crentes. Seu nome foi conhecido, portanto, desde toda a eternidade. Povo de Deus, igreja do Senhor, que bênção! Não haveria bênção maior do que esta? Ser amado desde toda a eternidade. E Deus decidiu nos amar não porque nós somos amáveis, mas porque Ele tomou uma decisão eterna. E o seu amor foi levado às últimas consequências, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, que amor! Esta mesa fala sobre isto, sobre esta comunhão que temos uns com os outros, povo resgatado do Senhor, eleitos de Deus, comprados no sangue de Jesus. Esta mesa dramatiza esta realidade. Portanto, irmãos, estamos diante de algo sagrado, sublime, solene. O apóstolo Paulo, instituindo as palavras da ceia do Senhor, afirma que ele recebeu esta orientação do próprio Senhor Jesus Cristo. Você sabe que os evangelhos não haviam sido escritos ainda quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios. Ele recebe diretamente uma revelação da parte de Deus. Deus
o Espírito de Cristo revela para ele. Ele, como apóstolo, portanto, fundamento da igreja, registra. E isto é palavra inspirada de Deus, soprada pela boca de Deus, revelada de Deus. Nós não teríamos este conhecimento se não nos fosse aqui revelado através deste texto das Sagradas Escrituras. E este texto nos diz basicamente o seguinte: que há uma bênção do dar e há uma bênção do receber. Quando tomamos o pão, nós podemos pegar o pão na nossa mão e dizer assim: é meu, é meu. A bênção preciosa do dar. Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos deu. Na verdade, irmãos queridos, há alguma coisa aqui que nós não poderíamos jamais ter por nossa própria capacitação, por nossos próprios recursos. É um dar da misericórdia, da graça, da bondade de Deus. Mas quando pegamos o pão na nossa mão, quando tomamos do cálice, a gente pode dizer assim: é meu, é meu. Algo sobrenatural está acontecendo, portanto, na noite deste dia. A participação nestas realidades eternas, insuperáveis, maravilhosas. Irmãos queridos, por esta razão, e por tantas outras que poderiam ser aqui mencionadas, o momento que nós estamos vivendo não é um momento neutro. Desta noite nós sairemos ou abençoados ou amaldiçoados. Não há neutralidade nesta mesa. É por isso que devemos examinar a nós mesmos e participarmos condignamente destes elementos. Algumas vezes eu perguntei para mim mesmo: afinal de contas, o que é participar dignamente? Há alguém aqui que possa dizer por si mesmo, em sã consciência, se você for verdadeiramente um crente em Cristo, instruído pela palavra de Deus, orientado pelo Espírito do Senhor, há alguém aqui nesta noite que possa dizer: eu sou digno? Se você disser que é digno de participar desta mesa, é porque você é indigno. Mas se você reconhecer que você não é digno de participar desta mesa, então, aqui está algo que certamente o Espírito de Deus está fazendo, agindo no seu coração, na sua alma, na sua mente, de tal maneira que você reconheça a sua indignidade. Ninguém aqui é digno. Mas se você reconhece que não é digno, você é digno. Você pode participar. Nossa dignidade, aquilo na verdade, meus irmãos, que o próprio Deus está fazendo no nosso coração é exatamente isso: aplicar alguma coisa que não é nossa no nosso coração, a obra de Cristo em nós. Esta mesa, meus irmãos, portanto, não sendo uma mesa neutra, é uma mesa também que nos fala a respeito de um objetivo final. Nós estamos aqui, meus irmãos, participando desta mesa, mas nós temos uma saudade no nosso coração. A gente tem uma expectativa no nosso coração. No nosso coração existe aquela saudade de que participamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Nesta mesa nós fazemos a última oração da Bíblia, lá do livro do Apocalipse.
que diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Aguardamos. Temos esta esperança, estas saudades, esta sofreguidão no nosso coração, lembrando na nossa mente que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará em poder e grande glória. Então nós vamos participar da ceia. O próprio Senhor Jesus Cristo, conforme diz o texto dos evangelhos, Ele também aguarda, saudoso, aquele dia que Ele vai participar desta mesa novo conosco. Você aguarda? Você tem esta esperança? Há no seu coração este desejo? Há no seu coração esta oração, desejo de que o Senhor Jesus Cristo volte? Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Irmãos queridos, pode ter certeza de uma coisa: estamos ao derredor de alguma coisa solene, sagrada. Eu sou pastor de uma igreja já por 30 e tantos anos. Durante muitos anos eu cometi um pecado contra a nossa igreja, de fazer da Santa Ceia alguma coisa assim, secundária no culto. Tudo acontece e de repente a Santa Ceia. Me senti pecando contra Deus. E eu tomei uma decisão no meu ministério: nunca mais presidir uma cerimônia de Santa Ceia que não estivesse todo o culto relacionado a ela. Os hinos, os textos bíblicos, as orações. Porque, irmãos queridos, esta mesa é uma mesa sagrada, não pode ser periférica. Que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua graça, na sua bondade, Deus é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados, a nossa displicência. Que na sua misericórdia Ele possa nos fazer participantes desta mesa, de tal forma que entendamos que temos aqui comunhão com o Senhor Jesus, que temos aqui comunhão uns com os outros, que aqui nós temos a bênção do receber, e o Senhor Jesus Cristo concede a bênção do dar. E nesta mesa nós estamos também proclamando, dizendo: ora vem, Senhor Jesus.